oposição, sendo a Renamo, sendo o Podemos, seja lá quem for, ou uma outra entidade que não seja um partido, a polícia tinha que agir daquela forma, porque está a ser assaltada ilegalmente uma casa ou um espaço que não pertence, entre aspas, àquelas pessoas efetivamente que foram lá hoje. Portanto, respondendo à sua questão, o que a polícia fez não foi mais do que cumprir com a sua responsabilidade. Agora temos que olhar para o extravasar desta atitude, porque na minha ótica, e a meu ver, olhando para o historial, isto não vai parar por aqui. Não vai parar por aqui, estas convulsões vão continuar e é preciso, e é fundamental, e é urgente que internamente a Renamo encontre uma solução para que não extravasemos, porque hoje foi o extravasar ou o culminar de um acontecimento, mas podem acontecer coisas piores. Hoje houveram detenções, amanhã pode haver outro tipo de reações dos próprios guerrilheiros. Hoje foi gás lacrimogéneo, amanhã podem ser balas verdadeiras. Estou aqui a fazer suposições, mas pode acontecer, dependendo da situação. Portanto, é importante que a Renamo, de diversas formas, resolva esta questão. Agora, como, porquê e quando, isso eles próprios sabem responder, mas queria aqui dizer algo que é importante, que é fundamental nestes momentos. Nós não temos, e acredito que a Renamo também tem, um aspecto que se chama moção de confiança. Falou-se de outras latitudes, como por exemplo em Portugal, aconteceu com o PS e o Pedro Nuno demitiu-se. Aconteceu com a Mortágua, e o que a Mortágua fez? Penso que ficou só com um mandato, perdeu praticamente tudo. E houve uma moção de confiança e ela manteve-se. Os associados, os partidários mantiveram a confiança nela. Portanto, apesar de não termos esse aspecto previsto mesmo nos estatutos da Renamo, eu acho que era fundamental clarificar por via dessa moção e apaziguar os ânimos assim. Eu acho que há um ponto talvez para trazer aqui, é que vale a pena colocar, se é possível, a Renamo resolver de forma independente. Independente, sem intervenção de outras Não, entidades. definitivamente, terceira parte, nesta fase, pelos sinais que temos estado a ver, ainda que seja de corredores, deve acontecer. A terceira parte é muito importante porque as partes estão com posições extremadas. O presidente e o seu grupo não cede nem um centímetro. E os outros também querem que a mesa de discussão não possa acontecer enquanto o presidente do SUF esteja no poder. Este que é legal estabelecido. Então eu acho que não há muita facilidade em termos de uma resolução sem intervenção de terceiros. Agora, essa intervenção de terceiros vai ser facilitação, mediação, bons ofícios, dependendo da figura aplicável, nós podemos ver como é que é feito, mas definitivamente era necessário que a Renamo começasse a pensar nisso. A própria liderança podia fazer os seus corredores ou a contraparte que está a fazer reivindicações, pensar na mediação, em alguma forma de interferência de terceiro para a resolução do seu diferendo. Mas a questão Precisamos desses amortecedores. Mas a questão da mediação ou qualquer tipo de facilitação só é possível quando houver vontade em ambas partes. Exato. Ninguém pode forçar cada grupo para poder sentar na mesa e discutir se vale a pena ou não. E eu acho que a coisa mais importante, por exemplo, eu questionava certas pessoas que tenho ligações com eles, alguns deles foram da minha geração, na Samuel Machel, que estão na Renamo, outros estão da Universidade do Armulane, que também estudaram conosco, estão lá, e eu perguntava, será que o debate que vocês fazem, porque estão a reivindicar a questão do SUFO, é só o SUFO? Como é que vocês resolvem o problema financeiro da Renamo? Como é que vocês resolvem o problema se for a ver os resultados eleitorais, a queda que a Renamo tem estado a estar? E ninguém faz esse debate. Mas não faz sentido quando se começa a contestar a figura do Yusuf Mamad logo depois do seu primeiro embate eleitoral? Mas, se calhar, a contestação em relação ao SUFO resulta também um pouco, não só a questão dos resultados eleitorais, como também um problema de uma grande clivagem que sempre existiu dentro da Renamo entre diferentes representações regionais ou de caráter étnico. Renamo vem muito com uma base de apoio muito forte na Zona Centro, em termos de liderança. Se você for a ver o historial de todos os grandes generais da Renamo, se calhar o Sul foi dos poucos macuas que estavam lá.
Então, o SUFO chega, o general SUFO, o presidente da RENAMO nesse momento, chega no poder, quando o poder também estava já numa situação muito frágil e com muitas contradições a nível interno. E o que as eleições fez foi agudizar o processo. E se for a ver, o SUFO, depois da morte do presidente do SUFO, o presidente da RENAMO, nesse processo, chega a ser indicado como elemento-chave naquele processo da transição. Por quê? Porque dentro da estrutura do topo da RENAMO, naquela altura, ele era a única pessoa dentro daquela estrutura com competência de general. E era ele que tinha a legitimidade para poder lidar com aquelas outras pessoas que estavam nas matas, e o peso que ele tinha naquele processo ajudou até certo ponto, com todos os desafios, com todas as fragilidades que ele possa ter, mas ajudou o processo da transição. Só que... Não querendo assumir, pesquisador, que este desaire de Ossuf Mamadi pode se dever às eleições. Como é que se quebrou esta confiança, já que ele representava a dualidade dos interesses político, mas também dos ex-guerrilheiros? Eu acho que o fato da RENAMO ter perdido a segunda posição retirou também um grande bolo financeiro para a própria RENAMO, para que o presidente da RENAMO ou qualquer presidente que tenha recursos financeiros consiga alargar a sua rede clientelista dentro da própria estrutura do próprio partido. Então, a contestação seria menor, porque ele teria maior possibilidade de acomodar em termos de benefícios, salários e tudo isso. E isto retirou uma grande capacidade. E as pessoas hoje, em qualquer parte do movimento, é normal que começam a contestar no período da tua própria fragilidade. Quando um treinador de futebol ganha, não há nenhuma contestação. Quando um presidente de um clube ganha campeonatos, não surgem contestações. Logo que você começa a perder 2 ou 3 vezes o campeonato, veja o caso concreto do Benfica, a contestação começa a aumentar. E é normal, é a mesma lógica dentro dos partidos e tudo isso. Então, não tens como, faz parte da natureza, da dinâmica organizacional e das instituições. Neste momento, o SUF está fragilizado porque os resultados eleitorais não foram muito favoráveis para eles. E, por outro lado, também por causa, a nível interno, da incapacidade daqueles que estão a aconselhar o presidente Ossuf Mamadi de abrir o partido para a inclusão deste debate. Este debate não pode estar na esfera pública, tem que estar dentro da própria RENAMO. Vou lhe dar um exemplo comparando antes da saída do presidente Nyusi. Havia muita contestação das elites políticas da Frelimo na esfera pública, usando jornais, isto e tudo isso. Uma vez que esclareceu-se aquele processo todo, o que o presidente Chapo faz? Em vez de deixar aquelas pessoas fora do partido para poderem contestar e continuar a discussão toda, de forma muito inteligente, traz o debate de novo para dentro do partido. Não quer dizer que não há problemas lá dentro. Só que, inteligentemente, o presidente do Partido Frelimo, que é o presidente Chapo, traz o debate para dentro do partido. E essa é uma forma inteligente de gerir essa sensibilidade toda. É o mesmo processo que o SUP tem que fazer. Em vez de deixar esses casos a serem debatidos na esfera pública, ele tem que trazer esse debate para dentro do partido e ver essa contestação como um elemento que queira ajudar a transformação da RENAMO para se tornar de novo a segunda força, ou a primeira, ou manter-se a terceira força, mas pelo menos a nível interno. Quanto mais ele fechar-se, não vai ser possível. Uma aparição